Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos ao Ruralcast. Estamos aqui começando mais um podcast, hoje diretamente aqui de Cacoal, coração da Amazônia, e é o local onde a gente vem para falar, né, do agro. Isso que anda movimentando tanto esse nosso Brasil. E não tem como. Rondônia vem dando show nessa questão do agro, viu? E hoje estou aqui com ele, que, olha, é advogado, tá? E atua muito dentro do direito aí, mas falando dentro do agronegócio. E também vice-presidente da associação, que eu vou deixar ele falar aí para a gente sobre esta associação tão importante aqui para o nosso estado. Estou recebendo aqui Gustavo, né? Gustavo Sandoval. Seja muito bem-vindo, Gustavo, ao Ruralcast. Quem olha assim, né? Ainda mais falando de advogado, normalmente a gente não acha que é a galera do rural, né? Boa tarde, Rosângela. Obrigado por me receber. Realmente, né? Mas eu acho que hoje o advogado é um parceiro do produtor rural muito importante, né? E obrigado. Vamos falar sobre o agro, sobre direito e principalmente hoje, agora em Rondônia, nós temos a Associação dos Pecuaristas de Rondônia, a APRON, que está aí para fazer um trabalho importante para todo o produtor rural em Rondônia. Não, e é interessante essa questão do agro, né? Porque, assim, às vezes a gente vai falar do agronegócio, tem muita gente que ainda tem aquele conceito do agro, muito aquela coisa mesmo do rural, né? E hoje, quando se fala de agro, é tão amplo, né? A Muito. gente tem ali muita tecnologia, né? Muita inovação. Na área do direito mesmo, acho que são várias áreas hoje, né? Que são direcionadas ao agro, né? O próprio nome já é bem amplo, né? Agronegócio, né? Então, hoje a gente acha que aquela imagem de fazenda, de lá, ó, boi, vaca, porco, galinha, ela já profissionalizou muito, né? E no direito, são muitas as áreas que estão dentro da fazenda, né? A gente tem direito agrário, ambiental, civil, tributário, contratual, trabalhista, previdenciário. Tem uma infinidade de áreas que estão dentro da fazenda e a gente não imagina, mas estão lá. E qual que é a sua especialidade, A minha Gustavo, especialização é em no direito direito? tributário, comecei com direito tributário e quando vim para Rondônia, aí foi que eu fiquei conhecendo o direito agrário. E aí, bom, conhecendo, trabalhando, estudando. Você E falou que hoje veio para Rondônia e antes disso veio da onde eu aí? sou de São Paulo, capital. Vim para Ah, Rondônia em 86. e, Então e já tem aí bastante tempo. e veio com a família Vim toda com a para cá? família. Ah, tá. E acabaram indo por esse lado aí do agronegócio. Sempre no agronegócio, sempre. Que legal. E assim, a gente iniciou aqui falando, né, sobre a associação que eu espero não errar, mas é a PRON, é APRON, isso? isso mesmo. A PRON. E o que significa a PRON? Associação dos Pecuaristas de Rondônia. A APRON foi recentemente criada, a união de diversos pecuaristas que estavam precisando de uma associação para representar todos os interesses do produtor, né? Hoje a gente tem muitas normas, muitas coisas que a gente tem que superar. Rondônia, além da própria defesa da produção de carne, né? Você ainda, Rondônia, nós temos dois pontos muito fundamentais. A gente precisa fazer a regularização fundiária de muitas fazendas em Rondônia e a regularização ambiental das fazendas, né? E aí depois, também, paralelo a isso, aí sim trabalhar com a própria carne, o boi, a pecuária em si. E assim, hoje, tratando-se do que seria, né, uma das principais atividades, aí, uma das soluções que a PRON ela vem trazer, o que você colocaria como uma das principais? A principal é a união do pecuarista. Eu acho que o pecuarista, ele trabalhar sozinho dentro da fazenda, tem um mérito gigantesco, ele que produziu, ele não pode depender de ninguém ali na fazenda, é ele que realizou tudo. Mas na questão, na hora que você tem toda uma legislação, normas a cumprir, tem que ter essa união da classe, né? Valorizar a arroba em Rondônia, ela anda há muitos anos abaixo da média de mercado, há uma diferença de base muito grande de Rondônia para os outros estados. Então, o pecuarista ele precisa ter essa união, ele precisa da associação, né? A associação que vai defender todo esse interesse do pecuarista em Rondônia.
Que maravilha. E a Prom, ela nasceu quando? Ela tem, acho que 2 meses. 2 meses. 2 meses. Então ela está chegando agora. Que coisa boa. Mais uma solução realmente para o O agro. lançamento dela oficialmente foi na Rondônia Rural Show. Então a Ah, gente está aí recente, muito novinha. Então ainda tem muita gente ainda que não tem conhecimento dela. Então estamos fazendo um trabalho de divulgação. E é importante. É lá que vai ser o porto seguro de todo pecuarista. De fazer o trabalho que ele precisa, né? Nós vamos estar, a Prom tem um ideal de representação muito importante, né? A ideia é ter um representante, um delegado da Prom em todos os municípios de Rondônia. e olha que é muito delegado, hein? Porque Muito, Rondônia hoje tem 52 municípios, né? 52 municípios e a ideia é Ah, ter os 52 delegados 52 para delegados. acompanhar o dia a dia da pecuária em cada município, saber o que está acontecendo, as dificuldades, o que é preciso fazer em cada município, em cada região de Rondônia. Isso tudo vai ser levado para a associação, vamos trabalhar, ver o que precisa ser feito com o governo municipal, com o governo estadual, para desenvolver cada vez mais a pecuária em Rondônia. E aí, nesse caso, esse delegado, ele vai ser a pessoa que vai ali fazer o levantamento realmente de tudo daquele município para levar para a associação. Isso aí, ele é o representante da associação no município. É como se cada município tivesse realmente uma associação, é isso? Vai ter, a ideia é essa, a ideia é que Tá. Não todos vai os ter uma municípios tenham. sede, leva tudo para lá, não. Todo município Não, tem uma. todo município vai ter, a gente tem a sede em Porto Velho, né? Sim. E aí em cada município vai ter o seu representante, que é o delegado. E o delegado vai estar a par de tudo que está acontecendo com a pecuária naquele município. Algum problema de estrada, algum problema de dificuldade com gado, qualquer coisa que estiver acontecendo lá, ele vai estar a par. Pode ter um leilão, pode ter comercialização, qualquer coisa que seja feito. Os produtores daquele município podem entrar em contato, fazer reuniões, qualquer evento rural que tenha no município vai estar ligado ao delegado, então vai fazer um trabalho muito bacana, bem localizado em todos os municípios, porque Rondônia é grande, tem a diversidade de municípios, de regiões, tem diversidade muito grande. Não, e o interessante disso, né, que conseguiria dar um trabalho realmente personalizado, né? Porque às vezes eu sempre verifico isso com algumas empresas que elas tentam, né, oferecer uma solução, é, colocando, tipo assim, uma solução que ela vem que seja exemplo para o estado todo. Mas é incrível, né? A gente tem um estado realmente grande e cada cidade, de fato, é sua cultura, né? Às vezes o que funciona aqui no interior não vai funcionar na capital, né? Sim. Então, assim, é muito, muito regional isso Se mesmo, a gente né? imaginar Porto Velho, que é um dos maiores municípios do país, lá mesmo, dentro de Porto Velho, um município só tem uma diversidade muito grande, né? Nós temos a capital, nós Sim. temos a Ponta do Abunã, então são áreas enormes. Então lá até vai ter mais de um delegado. Então a pecuária que nós temos hoje, por exemplo, em Porto Velho, na região de Ariquemes, ela é diferente da pecuária que a gente tem no meio do estado, no Cone Sul. Então são pecuárias, cada uma tem sua realidade, tem Sim. seu dia a dia, suas dificuldades, né? A forma, a comercialização, para onde que o gado vai em cada região, onde que estão os frigoríficos compradores, tem uma logística. Então, cada uma tem uma particularidade e são esses detalhes que cada delegado, cada região vai ter individualizado. Legal. E tratando-se de Cacoal hoje, o que você, nesta área, você diria que seria, assim, algo, a maior necessidade, digamos assim, hoje do município de Cacoal pelo teu conhecimento local? Hoje, eu acho que para Cacoal, né, Cacoal já tem uma região bem com a questão de regularização fundiária já um pouco mais avançada. A gente precisa da questão de regulação ambiental e melhorar a questão de comercialização do gado, né? Ter alternativas, né? Não só a venda para frigoríficos locais, né? A gente quer que isso tenha mais opções para o produtor. O produtor tem opções de vender o animal para fora do estado, fazer venda de gado vivo, de exportação. Então, a gente quer hoje, não só para Cacoal, mas para outros municípios, a valorização do produto do produtor, né? O pecuarista precisa ser bem remunerado do trabalho que ele faz e com toda a cobrança hoje que um pecuarista tem de social para a fazenda, dos trabalhos, a legislação, as burocracias que uma fazenda hoje tem, ele tem que ser bem remunerado. Sim.
E no caso, você falou em direito ambiental, né? Eu acho que hoje, nesta área do agro, é algo que pesa muito, né? E estamos aí num momento que o assunto em pauta, o assunto em alta sempre são as queimadas, né? E uma coisa que eu já ouvi muita reclamação é com relação, às vezes, a pessoa receber ali, né, uma mega de uma multa relacionada a uma queimada, né? E aí ele dizer que não foi ele, né? Que veio de um vizinho, né? E tem muito uma reclamação que isso não é fiscalizado em loco. E estou perguntando isso porque eu acho que eu estou aqui, né, na frente de um especialista no sentido do direito, né? E como que se resolve isso hoje? Você acha que realmente esta pauta em Rondônia eu vejo que é uma reclamação quase que unânime, né? Essa questão de queimada realmente é um ponto bem contraditório, porque o satélite, na hora que ele detecta um ponto de fogo, ele não sabe o que aconteceu para começar aquele ponto de fogo. Sim. E já se parte da presunção que foi o produtor rural que queimou. Exato. E quando a gente vai verificar um pouco melhor isso, o fogo numa fazenda causa um prejuízo muito grande, muito grande. Primeiro que normalmente na época que tem o fogo, que é agora do meio do ano, a época seca, é muito difícil você ter pastagens disponíveis. Então, se você perde uma área da sua fazenda para queimada, você não tem para onde levar o gado. Ou se você tem algum lugar, tem um custo muito alto que você vai perder, vai ter um prejuízo. Fora o risco, tem o fogo, você não consegue controlar ele. Então, realmente, tinha que ter hoje a gente o Estado tem uma campanha, né, de controle de fogo. O pecuarista está ciente disso, né? Então tem que ter um trabalho conjunto do Estado com as prefeituras e com os pecuaristas, né, para combater o fogo, né? A gente tem que monitorar e tem que ter uma conscientização das pessoas, né? Que nessa época do ano, qualquer coisinha, a probabilidade de pegar fogo é muito grande. É verdade. E olha, tá, né? É um assunto que, assim, você vê ele sendo comentado mesmo quase que o tempo todo, né? Sim, e o fato a gente tem que ver que causa muito prejuízo numa fazenda. Você pode pegar fogo no pasto, pega fogo em cerca, em casa de sal. Então, o prejuízo para o produtor é muito grande. Então, tenha certeza que quem vai defender contra fogo vai ser o pecuarista, porque se você imaginar o prejuízo e o tempo que você vai ter depois para recuperar uma pastagem após o fogo é muito grande. Já fora o solo, né? Você perde toda a matéria orgânica que você acumulou no fogo, no solo, você perde ela para o fogo. É verdade. E o senhor comentou sobre o Rondônia Rural Show, né? Nós também, o Ruralcast esteve presente na Rondônia Rural Show e nós falamos, né, na oportunidade, né, também já falamos lá com o presidente também, né, da APROM, falando sobre todo esse movimento que vocês iam estar fazendo e como que vocês vê hoje esse tipo de evento no nosso estado, né? Porque estamos nos destacando muito em eventos do agro, né? O presidente da APROM, né, o senhor Adélio de Porto Velho, fez um lançamento, né, tá na frente da associação, um trabalho muito importante, muito grande. O lançamento na Rondônia Rural Show foi muito bom, né, porque é a principal feira do estado de Rondônia, é onde que você tem acesso a todas as empresas ligadas ao agronegócio. Então, a gente viu o tamanho que virou o agronegócio, a Rondônia Rural Show hoje, ela mostra o tamanho desse mercado em Rondônia. E depois a gente tem outras feiras em Rondônia, então você vê que é muito importante. E o trabalho da APROM vai estar presente aí, a gente espera estar presente em todas essas feiras para divulgar todo esse trabalho. Ai, que maravilha. E Cacoal também, né? Cacoal vem se destacando em alguns eventos do agro muito importante. Eu até não sei se vou falar besteira ou não, mas em relação ao evento do café, que aconteceu esse ano, acho que o Robusta, né? E tá para acontecer um outro agora, né? Tem um outro evento, o Com Café, não é isso? Eu acho que o Com Café foi o que teve agora, não foi? Esses então dias, já né? aconteceu. Que foi o café, Entendi. café e cacau que... Tá. Estamos aqui com o Max atualizando. Então, o que foi agora Max foi atualizando. o café. Não, o Café Cal, né? Café Cal aconteceu agora e aí a Com Café vai acontecer ainda, né? Isso, vai então você acontecer vê que com Cacau café. é uma referência das duas produções, né? De café e Sim. cacau, que é
relevante, né? É uma produção muito importante. Hoje você vê que o mundo inteiro tem uma demanda por café e cacau muito grande. Inclusive, eu fiquei há pouco tempo na Rondônia Rural Show, né? Quero até mandar um oi pro pessoal da Associação do Cacau em Rondônia, né? A Cacauron. Cacauron, né? Eles falaram que existe sim a possibilidade de você recuperar áreas da sua fazenda, áreas de reserva legal, tudo com o cacau. Então dá para ter essa integração E entre o como que cacau. seria isso? Olha, isso é uma coisa que também estou me informando, né? E quando você tem um passivo de reserva legal, uma área na sua fazenda que você precisa recuperar, é possível você utilizar o cacau. Então é uma coisa bem dinâmica, né? Total, né? Imagina, recuperação. De área de reserva com o cacau. E vem se destacando de verdade, né? Muito, Ganhou né? prêmio, né? E tem uma marca de chocolate, né? Aqui hoje em Rondônia, que, gente, está fazendo o maior sucesso, né? Se eu não me engano, é Tiengo, né? Eu sempre falo errado. Lá na Rondônia Rural Show. Mas, gente, é uma delícia aquele cacau, né? Aquele chocolate, no sentido assim, a porcentagem de que eles têm lá, acho que tem uns 50%, 70%, mas, nossa, muito bom, uma qualidade impressionante, né? Muito bom. E é aqui, prata da casa, né? Você vê, Rondônia tem cacau de qualidade, tem o café de qualidade, e Rondônia, acho que é unânime, não tem como negar isso, Rondônia tem uma carne que é de altíssima qualidade, né? A carne de Rondônia é reconhecida, né? Você sabe, quando você come uma carne de Rondônia, você sabe que está comendo uma carne de alta qualidade, e o trabalho muito bem feito do pecuarista de Rondônia, né? É verdade. Nós até tivemos aqui um convidado, né? Não sei se você o conhece também, que atua nesta área, que é do Grupo SH. Esteve aqui com a gente e falou também muito sobre essa questão, né, da carne, e hoje, né, tem uma empresa, né, aqui na cidade, e que ele deu todo o destaque e falando justamente, né, de carnes nobres, né, de cortes de verdade nobre, e que às vezes, né, as pessoas falam, isso deve vir de fora, isso deve ser outro local, né? E também são tudo aqui, né? São coisas aqui da cidade de Cacoal, cidade de Rolim de Moura, né? Tudo aqui muito pertinho, né? Isso, Rondônia tem um trabalho de genética do gado muito avançado. Hoje, Rondônia não perde para nenhum estado, né? Tem toda a qualidade de gado, de genética, de carne de altíssima qualidade, nós temos aqui em Rondônia. Como que é o cenário da nossa pecuária aqui no estado de Rondônia? Hoje, Rondônia, né, nós temos aproximadamente 18 milhões de animais. Então, é um rebanho relevante. Acredito eu, que se não me engano, acho que é o 7º rebanho do Brasil. E Rondônia tem aproximadamente, né, eu não tenho o dado exato agora, consulta do Idaron, mas temos, se não me engano, 115 mil propriedades de Rondônia que possuem animais. Então, é muito relevante, né? A gente tem um trabalho do pecuarista em Rondônia muito importante, né? Muito diversificado. A gente às vezes pode imaginar que a atividade pecuarista é muito concentrada em grandes produtores, mas não, Rondônia é um trabalho de muitos pequenos e médios produtores, que é o gado relevante do estado de Rondônia, é de pequeno e médio produtor. Olha! É um trabalho muito bacana, muito bem feito em todas as regiões do estado de Rondônia. Nós temos uma pecuária bem diversificada, bem pulverizada em todo o estado. E uma coisa que eu fico impressionada às vezes são os tamanhos, né, de frigoríficos que temos por aqui, né? E assim, em cidades tão pequenas, né? Você olha assim, você fala, gente, igual São Miguel, né? São Miguel tem algo assim que você fica impressionado, né? E aí você fala, gente, mas, né? Você chega lá, a cidadezinha daquele tamanho, e algo que realmente faz todo um movimento na economia, né? O agro movimenta de verdade Rondônia, né? Realmente, o agro é relevante para Rondônia, né? Se você for imaginar que todo o movimento que é feito na zona rural, né, de uma forma ou de outra, vai para a área urbana, né? Então, o produtor vai gastar, vai contratar serviços na cidade, né? Então, é relevante para todos os municípios. A gente vê que quando tem
um desenvolvimento do agronegócio é importante, né? Seja a pecuária, seja a agricultura. E hoje, algo muito relevante é a integração lavoura e pecuária. Isso que realmente vai mudar o cenário econômico, o desenvolvimento social. Vai ser muito importante essa integração dos dois. É importante. É o que vai fazer uma mudança muito grande em Rondônia. É verdade. Assim, isso é tão interessante no sentido da economia, né? Por exemplo, o estado do Acre, que é nosso vizinho aqui, né? Tão colado ali. Mas quando você vê o que movimenta, qual é a economia hoje do estado do Acre, né? Eles acabam tendo muito uma porcentagem que ela vem do funcionalismo público, né? É um estado que ele movimenta muito através de outras questões que não, né? E quando você vem aqui para Rondônia, você já vê, né, o peso realmente que o agronegócio ele tem na economia local, né? Aqui em Rondônia a gente vê que esse setor primário é muito importante, né? Muitas famílias vieram para Rondônia e desde aquele começo permaneceram no setor primário, né? Então você vê, já são gerações passando, né? Filhos, netos já dando continuidade a esse trabalho na propriedade, em produção, independente seja pecuária ou agricultura, você vê que tem muitos já estão aí na terceira geração em Rondônia. Então, esse setor primário, depois o desenvolvimento de uma agroindústria, Rondônia tem agroindústrias relevantes, a importância é muito grande. E a gente vê que toda a prestação de serviço que está mais na zona rural, na zona urbana, mas ela tem como foco a zona rural, né? Então, a prestação, os escritórios, os prestadores de serviço estão na cidade, mas eles prestam o serviço dele no campo. Mas assim, né, doutor, nem tudo também a gente sabe que são flores também, né? A gente sabe que tem toda uma questão, um movimento, uma coisa muito bonita. Mas hoje, o que o senhor colocaria, assim, como um ponto de atenção, de melhoria, que é um desafio aqui do agronegócio no estado de Rondônia? Hoje, eu acho que o principal desafio de Rondônia é fazer a regularização fundiária. Hoje, Rondônia tem uma parte relevante do estado dela que as propriedades não possuem documento. Então, isso gera uma insegurança muito grande. Né? Porque se a gente imaginar que uma regularização fundiária pode causar, né? Vai causar, né? Então, isso já teria sido resolvido há muito tempo pelos políticos. Então, o governo precisa ter uma postura para favorecer, tem que desenvolver essa regularização fundiária, né? Você imaginar que todas as propriedades passam a ter o seu proprietário, documento, registro, o GEL definindo exatamente onde que é aquela propriedade, isso gera um benefício para toda a cadeia. Gera um benefício para o próprio governo, gera um benefício para todas as empresas do agronegócio. Então, as empresas, os bancos públicos fazem responsáveis pelo crédito rural, bancos privados, as empresas que fornecem para o agronegócio vão ter segurança porque sabem toda a propriedade que aquele cliente tem, todo o sistema de segurança de garantias. Isso é muito importante, né? E fica aquele negócio, né? A terra é do governo, não gera sempre quando tem uma invasão, é sempre é do governo, não é sua. E a gente sabe que não é assim. Tem um proprietário, sim, um governo que dificultou e ainda não fez a regularização fundiária. Então, hoje, esse é o principal ponto em Rondônia, é a necessidade urgente de uma regularização fundiária. Esse é o nosso maior desafio. E realmente, né, porque o que a gente encontra, isso às vezes, né, a complicação que há nisso, às vezes numa sucessão, né, não é só também na economia que também tem um problema, mas em tudo, né? Sim. Às vezes numa sucessão, como é que fica tudo isso, né? Como que você faz uma sucessão de um imóvel que não tem registro? Então, isso também dificulta muito para as próprias famílias, né? Você causa um problema. Enquanto normalmente o pai está lá produzindo tudo, quando faz uma sucessão, sem documentação, como que você faz? O próprio governo, para ter o controle de quem tem a posse desses imóveis, né? Por mais que existem os cadastros sobre posse, mas o importante é ter um cadastro sobre domínio, né? Você ter quem é o proprietário, toda a documentação, toda a responsabilidade, isso consequência você tem um cumprimento melhor da legislação ambiental, muito, muito mais eficiente. E o senhor também hoje atua no agro? Atuo no agro. E qual que é exatamente a sua área e o que você mais gosta desta área do agro?
Olha, é difícil falar Hum. uma área que a gente mais gosta, porque toda a área do Ah, agro encanta, né? Mas eu sempre participei da parte de pecuária, né? Nossa família sempre atuou, hoje atuamos com pecuária, ah, aprendendo um pouco aí também sobre agricultura, né? Para fazer integração na fazenda. uhum. Então, sempre a paixão sempre foi pela pecuária. Ah, e hoje, em relação a essa terra, é aqui mesmo, é na cidade de Cacoal ou não Não, seria hoje a, Cacoal? a Ah, fazenda fica no município do Parecis. Fica Parecis. aproximadamente uns 100 quilômetros de Cacoal. Ah, tá pertinho. É que é engraçado, né, pra gente, a gente com um estado tão grande, né, a gente sempre fala pertinho, né, mas Mas realmente, aqui em Rondônia, quando a gente fala 100 quilômetros, é muito pertinho, né? Longe se for 1.000, né? Cuiabá, Cuiabá tá a 1.000 quilômetros de Cacoal, então pouco tá longe. você veio de São Paulo, eu não sei como que São Paulo às vezes lida com isso, mas eu vim do Paraná, e no Paraná é muito engraçado, porque assim, lá as cidades são, né, pra gente tão perto, tipo 35 quilômetros, aí você vê as pessoas fazendo revisão, fazendo toda uma preparação num carro, e fala, não, que amanhã eu vou viajar, e às vezes ele vai de uma cidade 35 quilômetros, né, e hoje, né, quando eu chego lá, assim, pra gente acaba sendo cômico, né, porque assim, gente, a gente roda 200 quilômetros normalmente, né, para ir numa reunião, né? E é muito engraçado isso, né? E Isso para é verdade. eles. Você precisa ir na capital, você roda 480 quilômetros. Se você falar para alguém em São Paulo que você vai andar mais de 200, a pessoa desiste. Fala, não, não vou, pode ir, não vou. Aqui é comum, né? As distâncias são grandes, né? A Amazônia, você vê o tamanho da São. Amazônia, então é muito importante. E hoje a Amazônia tem um rebanho bovino relevante no nosso país, né? Hoje nós temos mais de 40 milhões de animais na Amazônia Legal. Mais de 40 Olha, milhões de 40 bovinos. milhões de bovinos. É Uau, relevante. com É uma certeza. parte relevante do gado do Brasil está na Amazônia. Incrível, né? E se eu não me engano, depois a gente tem que Ah, confirmar. ah. Qualquer coisa, Mas depois a gente coloca os números na tela aí. se eu não me engano também, acho que é isso. E se eu não me engano também, a população da Amazônia Legal hoje, Hum, ela é maior do que a São Paulo capital. Acho que a gente tem mais de 25 milhões de pessoas. Depois tem que confirmar esses números certinho, para é. você ver a importância não só no rebanho da Amazônia, como a população que está na Amazônia. Então, a importância social de toda essa economia rural aqui na Amazônia é muito relevante, muito importante, envolve muita gente. Sem dúvida, né? É muito importante, muito relevante. E o incrível é que eu acho que as pessoas fora hoje do Brasil, elas já descobriram isso há muito tempo, elas têm total consciência disso, né? E eu acho que infelizmente falta essa consciência para nós brasileiros, né? Eu acho que nós brasileiros é que ainda não tivemos a consciência, né, da importância da região amazônica, né, para o Brasil, né? Enquanto fora do país as pessoas tanto têm essa consciência quanto já estão trabalhando para isso aqui, né? Acho que aqui na Amazônia, quando a gente vê os números, né, de Rondônia, Mato Grosso e outros estados, a gente vê, por exemplo, Rondônia ainda, 66% de Rondônia ainda é mato, a área de mato. Então, você vê, e a gente já produz muito. Então, quando as pessoas falam que estão acabando com a Amazônia, não estão acabando com a Amazônia. A Amazônia ainda ela tem aí uma relevância social muito grande, tem muita gente morando aqui, muita gente produzindo, e realmente é uma produção sustentável, sim, né? A gente produz com muita qualidade, e é um trabalho só que precisa ter mais atenção, menos drama em cima dessa produção da Ah, Amazônia, de quem mora aqui. O pessoal do Sul, Sudeste tem que saber que a Amazônia, tem que vir aqui conhecer. Não adianta conhecer a Amazônia pela internet, pela TV, tem que vir conhecer a Rondônia, tem que vir conhecer a Amazônia para ver como que é a realidade. As pessoas que vieram para cá e abriram, hoje isso daqui tudo produz, tudo, porque é um trabalho muito grande de quem veio desbravar aqui. é isso aí. Tem que tomar água local e comer tambaqui, né? Para depois falar, né? Comer o tambaqui, mas também pode vir que vai comer o melhor churrasco que já teve. Ah, olha, agora puxou realmente a responsabilidade para si, viu? Não, mas isso todo mundo sabe. Pode comer a carne de Rondônia que não vai esquecer. É verdade, é muito, muito importante.
Olha aqui, gente, olha, nos bastidores aqui, ó, tá todo mundo concordando, viu? Melhor carne do país. Mas é verdade, né? Eu falo assim, a carne não é realmente porque a gente está aqui, não, né? Mas o sabor da carne de Rondônia, o sabor da nossa água também, né? Então, assim, a gente tem coisas aqui que elas são, além de ser muito relevantes, elas realmente têm uma qualidade no sabor, que é uma coisa incrível, né? O peixe mesmo, que eu também acabei comentando, mas, gente, são coisas que depois que você experimenta, quando você vai no outro, você fala, gente, é muito bom lá. Os produtos de Rondônia são muito bons, né? Você vê, quando você fica conhecendo e sabe a culinária daqui de Rondônia, a qualidade é muito boa, né? Seja o peixe ou seja a carne, quando você come ela, mas fazendo comparações, você vê que a qualidade, né? Como o Júnior falou, realmente a carne de Rondônia é muito boa. E hoje a gente tem hoje em Rondônia carne para qualquer gosto, né? Todo tipo de Sim. carne gourmet, o tipo de corte, tipo de genética bovina nós temos de alta qualidade e principalmente Rondônia tem um gado a pasto, né? Então é predominante a pasto. Então tem uma qualidade superior, muito boa, uma genética muito boa. Verdade. Mas assim, Gustavo, é incrível, tá? Foi muito, muito bom mesmo receber você aqui no Ruralcast. Dizer que esta, né, associação, que como você disse, ela, né, nasceu, acabou, digamos assim, né, realmente de nascer, que ela seja de verdade um sucesso, né, nesse estado todo e que o que a gente puder contribuir, né, para isso também, para levar essas informações, levar essa voz até todas essas pessoas aí, né, desse nosso estado tão grande, igual a gente está comentando. Com certeza para a gente vai ser uma honra. Mas assim, e algo aqui que de repente eu não falei, eu não te perguntei aí, que você falou, olha, isso é algo que eu gostaria que a população de Rondônia soubesse, entendeu? Através da nossa associação ou através mesmo da área que você domina tão bem com relação ao direito ambiental aí. O que você gostaria de deixar hoje aí? Rosângela, obrigado. Fico muito feliz de estar aqui também no Ruralcast. Né? É muito importante essa divulgação, né, de ter informação de qualidade. E hoje a associação recém-criada, ela tem uma responsabilidade muito grande. Ela foi criada com as pessoas envolvidas, né, que fundaram, os fundadores da associação, têm um compromisso muito grande não só com a pecuária, mas o compromisso é grande com Rondônia. Né? São muitas pessoas, são famílias ligadas à pecuária e a gente quer que isso continue sempre. Uma responsabilidade muito grande de todo mundo. E a gente quer que todo mundo de Rondônia saiba que a pecuária em Rondônia é uma pecuária sustentável, é uma pecuária responsável e que vai estar sempre buscando uma parceria com o governo, desenvolvimento, o que for preciso para melhorar a pecuária, todo o ambiente de Rondônia, a associação e os pecuaristas vão estar envolvidos com isso. A qualidade de Rondônia, da carne de Rondônia, né, está sempre buscando para melhorar. Quero que as pessoas, todo mundo saiba que a associação está aí. Vamos se informar. Gostaria muito de convidar a todos para se associarem, ficarem conhecendo todo o trabalho da associação. Ela vai estar presente em todos os municípios de Rondônia, fazendo eventos abertos a todos os pecuaristas. Quem quiser conhecer, será muito bem recebido. Vamos dar todas as informações que for preciso. Mas assim, Gustavo, para as pessoas, né, procurar hoje, quais seriam, tipo assim, quais são os critérios para hoje você ser um associado, né, da APROM, e aonde que elas poderiam buscar esta informação, assim? Hoje, para você ser associado, você tem que ser pecuarista. Esse é o critério. Você sendo produtor rural, pecuarista, você pode estar apto a entrar para a associação. A associação, ela já tem a sua rede social no Instagram. Nós também temos o WhatsApp. Então, hoje, através desses dois canais, você consegue ter as informações, você consegue receber a ficha para inscrição, tirar todas essas dúvidas e vamos participar de várias feiras para fazer toda essa divulgação, além dos canais, assim como o Ruralcast, depois de divulgar o contato da Prom, nós estamos prontos para resolver todos os contatos que o produtor precisar. E realmente esta é a nossa
intenção e realmente função aqui do Ruralcast, né? Para a gente vai ser uma honra participar, né? Colaborar, né? Contribuir com essa divulgação, com certeza, tá bom? Perfeito, muito obrigado. E olha, doutor Gustavo, de verdade foi uma honra recebê-lo, gratidão, obrigada pela confiança, viu, de estar aqui e atender tão prontamente nosso convite e estar aqui no Ruralcast. Espero que a gente tenha, né? Porque esse assunto do agro, como ele é tão extenso, espero que você venha outras vezes aqui para a gente falar não só da associação, mas continuar esse nosso papo aqui no agro, viu? Rosângela, muito obrigado. Com certeza, a associação está sempre disponível, sempre que for possível. Vamos atender todos os convites e falar bastante, porque tem muita coisa para falar do agronegócio em Rondônia, da pecuária, do direito, que também é importante. Então, é um trabalho, estamos à disposição para divulgar toda a informação possível. Obrigado. Gente, esse foi o nosso Ruralcast de hoje e até semana que vem.